Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35 a versículo 43. Diz assim o texto: Quando Jesus ia chegando a Jericó, estava um cego sentado junto do caminho, mendigando. Este, pois, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele se pôs a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. E disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a vista e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Nós já falamos aqui que tudo que o Senhor Jesus realizou quando esteve na terra tinha como objetivo mostrar ao homem que todo aquele que procura Jesus, que todo aquele que busca, que todo aquele que nele crê, haverá uma transformação em sua vida. E Jesus passou aqui pela terra. Jesus não apenas curava cegos, curava coxos, Jesus não apenas ressuscitava mortos. O objetivo de Jesus foi que transformações radicais acontecessem na nossa vida. Não meias transformações. Não sermos transformados apenas em uma área da nossa vida, mas transformações radicais na nossa vida. E esse texto, ele fala a respeito de transformação radical. Por quê? Porque era um homem que vivia mendigando. Um homem cego que não conseguia trabalhar, não conseguia se sustentar, provavelmente abandonado pela sua família, e vivia pelas ruas pedindo dinheiro. Para quê? Para que se alimentasse, para que se vestisse, para que tivesse alguma coisa. Aí vem uma pergunta, até para que você se ligue no que nós falamos anterior. Por que muitas pessoas estão sofrendo? E aí a gente se pergunta, o que aconteceu, o que foi dito lá atrás, não apenas por pessoas que trabalharam, mas também pelos próprios pais, parentes, vizinhos, que falaram palavras ruins e que não foram libertas dessas palavras às suas vidas. Mas o homem, na realidade, ele vive com uma necessidade muito maior, que é ser transformado na sua vida. Ele sair desta situação de ser mendigo, de estar mendigando, de estar vivendo de migalhas no mundo. E hoje existem pessoas que não estão nas ruas mendigando. Nos seus trabalhos, nas suas vidas profissionais e teoricamente bem-sucedidos, são mendigos espirituais, são mendigos da alma, mendigos das emoções, que não conseguem ser sustentados, ser mantidos, e têm que ficar mendigando prazeres, mendigando drogas, mendigando sucessos humanos para que satisfaçam a sua alma. Então, o homem precisa sofrer uma transformação radical. Esse texto que nós lemos fala a respeito da situação que a humanidade está passando, fala a respeito da situação que as famílias estão passando, que as pessoas individualmente estão passando. Nos deixa ensinamentos. Saiba de uma coisa: Jesus nunca curou alguém somente para que aquela pessoa fosse curada e vivesse. Jesus sempre curou para que ensinamentos fossem dados e outras pessoas fossem abençoadas e o nome de Deus fosse glorificado. Jesus quer te curar para que você viva bem, para que você testemunhe aos outros, para que outros sejam curados e para que o nome dele seja glorificado. Tem pessoas que querem um milagre. Não, Deus fez na minha vida e foi para mim só. Não é assim.
Não é assim que Jesus funciona. Jesus curava e deixava ensinamentos. Outras pessoas viam, eram transformadas, outras pessoas passavam a crer. Veja, o milagre de Jesus traz um entorno muito grande. E na vida, nessa situação, desse texto que a gente está lendo, a mesma coisa. Jesus passava por Jericó, Jesus estava indo a caminho de Jerusalém, e em todos os caminhos Jesus encontrava pessoas necessitadas, todos. E as pessoas necessitadas clamavam a ele, buscavam a solução nele, o seguiam, procuravam Jesus. Jesus nunca se furtou a encontrar-se com alguém. Talvez não tenha sido na hora que a pessoa pediu. Lembra de Lázaro? As irmãs mandaram avisar, e Jesus continuou fazendo o que tinha que fazer, e depois de 2 dias que foi estar com Lázaro, e Lázaro já tinha morrido, e já estava 4 dias sepultado. Nem sempre a resposta de Deus vem na nossa hora. Deus tem o tempo dele. Deus é Deus. Amém? Mas por todos os caminhos e cidades que Jesus passava, ele encontrava com pessoas necessitadas. Aí nós já começamos a aprender algumas coisas. Nós hoje somos o corpo de Cristo na face da terra. Você já pensou quantos lugares nós vamos passar amanhã? Pense nos lugares que você vai passar amanhã. Agora, se você imaginar todos nós, os lugares que estaremos passando, muitos lugares da nossa cidade, da cidade do Rio de Janeiro, estarão sendo passados por nós. Jesus passava por lugares e coisas aconteciam. A igreja dos nossos dias precisa deixar de ser apática e por onde ela passar, coisas precisam acontecer. Amém? Porque se Jesus passava pelas cidades e milagres aconteciam, pessoas eram transformadas, pessoas eram libertas, um reboliço acontecia, pelo menos, vamos dizer assim, uma perseguição era levantada. A igreja dos nossos dias, ela está muito apática, acomodada, parece que ela não influencia ninguém, não impacta ninguém, não chama atenção de ninguém. Aliás, chama atenção quando tem algum escândalo que envolve uma pessoa que seja da igreja. Mas, do contrário, parece que ela está parada. Então, nós já aprendemos alguma coisa. Jesus passava pelas cidades e pessoas necessitadas procuravam e tinham suas necessidades supridas. Talvez você me diga, pastor, mas nem todo mundo me procura. Mas olha só, você tem que estar atento, porque Jesus, nesse caso, principalmente, estava atento. A multidão não permitia que aquele cego clamasse a Cristo, mas Jesus estava atento aos clamores do necessitado. A igreja dos nossos dias precisa estar atenta ao clamor das pessoas. A igreja gosta muito de dizer, ninguém quer nada com Cristo. Me diga uma coisa, até você se encontrar com Cristo, você queria alguma coisa com Cristo? Não. Quando é que você começou a querer coisas de Cristo? Quando se encontrou com Cristo. Quando alguém falou de Cristo para você, quando alguém pregou o Evangelho para você, quando alguém te influenciou a crer em Cristo. Pessoas vão querer Cristo quando nós influenciarmos as pessoas a quererem Cristo. Imagina, o mundo não quer nada com Cristo. Não quer. Óbvio, eles não conhecem, então nós temos que mostrar. E Jesus passava e as pessoas diziam quem ele era. Então Jesus estava sempre no meio dos necessitados. E nós estamos em meio aos necessitados. Amanhã, se você pegar um Uber, sente e pense, como será a vida desse motorista? Se você pegar o ônibus, sente e pense, como que essas 30, 40, 50 ou 80 pessoas estão vivendo? Tente pensar quais são os problemas que elas estão passando. Tente imaginar quais as situações. Olhe para as pessoas. Não fica olhando muito não, porque se olhar muito está arriscado, encrencar com você. Mas olhe assim, despercebidamente, e comece a pensar a família, a vida financeira, a vida sentimental, a vida emocional.
A igreja dos nossos dias precisa ter percepção espiritual. Nós gostamos quando as pessoas vêm à igreja, ouvem a palavra e se encontram com Cristo. Mas a igreja que está na sociedade, a igreja está no mundo, vivendo neste mundo, ela tem que perceber as necessidades das pessoas e ir ao encontro dessas necessidades para promover as transformações na vida delas. Amém? Já aprendemos 3 coisas que confrontam com a nossa realidade, da nossa apatia, dos nossos comodismos, de vivermos uma igreja onde nós, como falamos, nem um tempo longo queremos estar na igreja, queremos algo rápido, porque temos muitas coisas a fazer, e esses nossos afazeres não nos permitem, muitas das vezes, perceber a necessidade das pessoas, não ouvir o clamor das pessoas. E Jesus, nessa passagem por Jericó, trazia junto a si uma grande multidão que o seguia. E também é um fato notório, multidões seguiam a Jesus, então multidões precisam seguir a nós. Amém? Eu não estou dizendo que serão 1.000, 10.000, 15.000 pessoas que vão te seguir. Quantas pessoas que vivem debaixo da sua influência? Quantas pessoas dizem, não, a minha vida está mudando porque eu estou sendo influenciado, eu tenho uma referência de vida. Não são multidões que Deus está querendo. Talvez o propósito da sua vida seja 1, 2, 3, 4. Nós estamos falando da família. A nossa família tem que ver dentro de nós uma referência para nos seguirem. Dizerem assim, o Deus que esse cara serve, eu vou querer servir, porque esse Deus é bom mesmo. Ele transforma, ele não é um Deus quadrado. Então, Jesus estava caminhando, multidões estavam seguindo Jesus. Quem nos segue? Quem nos segue? Quais as pessoas que querem ter um tipo de vida igual ao nosso? Que querem ter um caráter igual ao nosso? Que querem ter uma dedicação de servir a Deus, de num domingo à noite estar na igreja? De louvar, de adorar a Deus, de permitir que Deus trabalhe no seu coração, transforme a sua vida. Quantas pessoas que olham para nós e dizem, eu quero o Deus desta pessoa. A igreja desses nossos dias precisa despertar o desejo nas pessoas de seguirem. A igreja não pode ter um alto índice de rejeição. As pessoas, mas eles crucificaram Jesus. Mas olha só, era a multidão que seguia Jesus. Eram as pessoas que curavam Jesus, que eram curadas por Jesus. Eram os judeus que invejavam, que não aceitavam Jesus. Era o cumprimento da promessa de Deus. Então, eu preciso ser referência para outras pessoas. E quando aquele cego ouviu que Jesus ia passar, ele ficou numa expectativa boa. E as pessoas precisam criar expectativas boas quando sabem que nós vamos estar próximos delas. Quando você vai estar próximo de mim, eu tenho que ter uma expectativa boa. Eu vou ser abençoado. Quando a gente entrar no trabalho amanhã, as pessoas têm que... Eu vou ser abençoado. Amém? Temos que despertar esse interesse nas pessoas. Então, nós somente precisamos estar atentos para que não venhamos também andar com Jesus sem despertar o interesse em outras pessoas em andarem com Jesus. Jesus operava milagres, Jesus disse que nós também realizaríamos as obras que ele fez e obras ainda maiores. Então, o que Jesus fez é para que nós façamos nos nossos dias, no nome dele, para a glória dele. Jesus curava enfermos, nós temos que curar enfermos. Amém? Amém. Você um dia já pediu ao Senhor Jesus, Senhor, me dê o dom de orar e as pessoas serem curadas?
Você já pediu dons a Deus? Mas não é pedir e dizer assim, Senhor, eu quero o dom de orar e as pessoas serem curadas. Aí eu pergunto, por quantas pessoas você já orou? Porque às vezes nós pedimos dons, mas não praticamos. Não queremos colocá-los em prática. Peça a Deus. Sabe por quê que Jesus disse? Que nós estaríamos curando os enfermos. Ide, pregai o evangelho, curar enfermos, expulsai demônios. Isso é missão nossa. É missão minha e sua. Por onde nós passarmos. Por onde nós passarmos. Eu achei interessante e veio à memória um dia quando nós estávamos aqui numa escola há muito tempo, o nosso irmão Lúcio foi até que estava participando de que era alguém que estava morrendo, e o que você vai fazer? E ele falou, 3 coisas que você tem que dizer. Olha, Deus existe, Deus é bom e Deus te salva. 3 coisas. E simples. E nós precisamos pregar o evangelho, mostrar para as pessoas que as pessoas podem ser curadas na sua alma, no seu espírito, podem ser curadas na sua mente, podem ser curadas no seu físico, podem ser libertos daquilo que um dia foi lançado como maldição sobre a sua vida. Uma transformação radical pode acontecer na sua vida. E Jesus caminhava, e o que acontece é que muita gente ia falando, e você sabe que aonde tem muita gente, tem falatório, e as pessoas andando, e era, vamos dizer assim, não uma algazarra, mas pessoas conversando, caminhando, e alguém percebe que alguma coisa diferente está acontecendo. E diz, o que está acontecendo? E dizem para este cego, olha, Jesus está passando por aqui. Eu estou colocando assim bastante coisas para a igreja dos nossos dias. As pessoas precisam saber que alguma coisa está acontecendo. O nosso problema é que ou as pessoas não sabem, ou não está acontecendo nada. Não é verdade? Ou não estamos falando, ou as pessoas não sabem, ou não está acontecendo nada. 2 coisas estão erradas. As pessoas precisam saber que algo está acontecendo e algo tem que acontecer. E Jesus passava, e ele disse, o que está acontecendo? E disseram, está passando por aqui Jesus. E naquele instante, veja, aquele homem começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque aquele homem não estava necessitado de educação, não estava necessitado apenas de dinheiro, porque com certeza, se ele estava ali durante todo esse tempo, era porque alguém dava dinheiro a ele. Ele não estava pedindo comida, ele não estava pedindo nada, ele tinha uma necessidade na sua vida que mudaria por completo a sua vida. E ele começou a clamar. E as pessoas começavam a repreender. E nós vivemos numa época em que, quando nós falamos o que vem de Deus, muitas vezes pessoas tentam abafar o que vem de Deus. Basta ver que hoje, cada vez menos se ensina a palavra de Deus. Hoje nós temos muitas programações, mas cada vez menos se ensina a palavra de Deus. As pessoas não se interessam mais tanto por igrejas. As pessoas estão descomprometidas, as pessoas querem viver a sua própria maneira. Isso significa o quê? O mundo, quando fala mundo, fala o sistema, tentando dizer para você, fica quieto, não clame, não ore. Eu estou citando de manhã porque eu gosto de pregar, mas eu gosto de ouvir mensagem, gosto de ser abençoado. Né? E ele falou 3 coisas que todo cristão tem que fazer. Você lembra? Já esqueceu? Orar, jejuar e ler a Bíblia. 3 coisas simples. Porque os judeus fazem isso de manhã e de noite. E muitas das vezes nós cristãos fazemos quando temos tempo ou necessidade. Basta vir uma doença que se clama a Deus. E a segunda, quando tem tempo. Não existe uma disciplina de comunhão com Deus.
Eu estava vendo no outro dia uma reportagem sobre... Eles estavam querendo ir na cidade, eu esqueci o nome, que é a cidade de Maomé. Acho que é Daca, né? Acho que é um negócio desse aí. E os repórteres, eles estavam no Uber, que ia levar próximo, porque ela não pode entrar pessoa que não seja muçulmana. Mas ele ia levar próximo, eles iam subir uma montanha, e da montanha iam ver de longe a cidade, Meca, né? Meca. E no meio lá, eles estavam lá no Uber, não sei o que, daqui a pouco o cara parou e perguntou, o que você está fazendo? Espera aí, aí foi ele, jogou o paninho dele, o motorista ficou lá o tempo dele em direção a Meca, fazendo as suas orações, porque ele tem uma disciplina para orar. Mas nós somos tão libertos que a gente não tem disciplina nenhuma. A gente não, isso é coisa de muçulmano, nós estamos em comunhão com Deus todo o tempo. Não, nós temos que ter disciplina para orar. Hoje pela manhã eu disse, para mim, vou criar uma disciplina mais rígida de oração, jejum e leitura bíblica para a minha vida. E que o seu amém seja para você também. Não é só para mim. Porque você mandou eu orar, eu jejuar e ler a Bíblia. E isso para você? Não, é para você também. Amém? Quem é para você também, diga amém. Amém. Isso aí. É fácil mandar os outros orar. E Jesus ia passando, mas o sistema mundano, as pessoas abafavam e gritavam cada vez mais alto. Cala a boca, cala a boca! Mas a percepção que nós falamos que a igreja tem que ter, Jesus tinha. Nós somos o corpo de Cristo. Você sabia que no corpo, um corpo tem olho, um corpo tem ouvido, um corpo tem 5 sentidos. Eu vou procurar, eu tenho uns 20 anos, eu preguei uma mensagem aqui na igreja, os 5 sentidos espirituais, para a gente rever essa mensagem. Nós temos que ter o olfato de Cristo, porque a gente entra no lugar, opa, as coisas aqui não estão boas não. Nós temos que ter a visão de Cristo, olhar as coisas, nós temos que ter a audição de Cristo, temos que ter o paladar de Cristo. Quantas coisas nós nos alimentamos no sentido espiritual e não percebemos que não procede de Deus. Temos que ter o paladar tão apurado como aqueles profetas que olharam uma sopa bonita e disseram, tem veneno na panela. Ter o tato, sensibilidade com as coisas de Deus. Mas eu vou trazer, eu vou procurar e a gente vai falar sobre isso. E Jesus percebeu que alguém clamava por ele no meio de tantos gritos, de tanta multidão. E naquele momento, Jesus para e Jesus faz a pergunta mais importante da vida daquele homem. Não era alguém rico que perguntou a ele quanto você precisa de dinheiro, onde você quer almoçar, aonde você quer comer, você quer dormir em que hotel. Não, o que você quer que eu faça para a sua vida? E o cego respondeu imediatamente, eu quero tornar a ver, porque esse homem, se ele vai tornar a ver, você presume que ele antes via, ele enxergava. Ele disse, eu quero voltar à minha vida normal, eu quero voltar a viver na realidade. Eu fui cego, alguma circunstância da vida fez com que ele perdesse a sua visão, e ele chega e diz, recupera, que eu retorne a ver, que eu volte a ver. E Jesus chegou e disse, então, torne a ver. Volte a ver, recupera a sua vista. Mas Jesus foi mais além. Jesus não simplesmente foi embora e o deixou, recupera a vista. Jesus percebeu que quando alguém clama por ele, quem o procura, mais do que um milagre, recebe
recebe a salvação. Não tenha apenas uma fé para ser curado. Tem pessoas que têm fé para ser curado. Vão nas campanhas, pastores e líderes que têm dons de cura e vão lá e recebem a oração porque têm fé para ser curado. Você precisa ter fé para ser salvo, para ser liberto, para ser transformado na sua vida dia após dia. E aquele homem imediatamente passou a ver, seguiu a Jesus. Era um cego, um mendigo que estava na rua, que ninguém nem notava. Passou a ver, seguiu a Jesus, deixou a sua vida de mendigo, passou a viver glorificando a Deus, passou da morte para a vida. Uma transformação radical. Era cego, passou a ver. Rejeitado, quem gostaria de ficar no meio dos doentes? Nós já trabalhamos com portadores de necessidades especiais e um dos motivos que nós paramos é porque não tínhamos pessoas suficientes para trabalhar com eles. Quem é que gosta? Eu lembro de um rapaz que abraçava a gente, beijava a gente saía todo babado. Quem gosta disso? Que às vezes, aqui na nossa igreja, né, era daí para frente, se urinava todo, se evacuava, tinha que ir lá dar banho. Hoje nós temos aí um grande número, um número crescente de pessoas autistas, e as pessoas logo rechaçam. As pessoas não querem dar atenção nos dias de hoje. Imagina naqueles dias. Mas esse homem agora, ele não está mais isolado, ele está seguindo ao Rei dos Reis. Ele está seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha perspectiva de vida, mas agora ele recebe a vida eterna. Ele começou a desfrutar da vida abundante. Amém? Amém. Você crê nisto? Amém. Eu quero deixar alguns passos para você também sofrer uma transformação, para a sua vida mudar. Eu quero que minha vida mude. Eu quero que minha vida mude. Todos os dias eu peço, Senhor, muda a minha vida. Todos os dias eu peço, Senhor, me ajuda. Eu posso ter muitos defeitos, mas você tem um pastor que todo dia está pedindo ser transformado por Deus. Eu quero ser mudado todos os dias. E eu queria compartilhar com você algumas coisinhas rápidas. Vamos dar apenas os tópicos. Primeiro, resumindo o que nós falamos. Comece a ter responsabilidade. Veja, você quer ter uma transformação radical na sua vida. Comece a ter responsabilidade de que você é um porta-voz das grandes maravilhas de Deus. Amém. Eu gosto de amém. Você sabe que nossa igreja é pentecostal? Quem sabe? Amém. Quem sabe que a nossa igreja é pentecostal? Amém, 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 isso, igreja pentecostal é barulhenta, amém, aleluia, aleluia, isso aí. Nós temos que ter mais vida, não estou dizendo que as outras igrejas não têm vida, mas nós somos pentecostais. Sacuda alguém e diga, nós somos pentecostais. E não durma no culto, para de dormir. Daqui eu vejo, gente. Nós agora vamos botar umas câmeras para gravar os nossos cultos. E nós vamos botar uma assim. Tá certo? E vai ficar assim, ó. Falando nisso, aqui tem uma, né? Aqui dá para ver, não dá, Davi? Aquela dali dá para ver. Qualquer dia desse eu vou pegar na mensagem do culto, aquela câmera ali, olha. Dá um tchauzinho para ela, sorria. Qualquer dia desse eu vou ver quem estava dormindo, como que a pessoa estava no culto. Como eu não quero
ficar triste, deixa isso para lá, né? Tem a responsabilidade de ser porta-voz. O que nós falamos no início? A igreja precisa influenciar. A igreja precisa fazer acontecer. A igreja não pode viver correndo atrás dos prejuízos. Acontece alguma coisa no governo, lá vai a igreja correndo atrás, vamos orar porque aconteceu isso. Acontece não sei o quê, vamos orar porque aconteceu isso. Quando nós vemos a igreja à frente? Porque nós ainda não temos essa responsabilidade de somos os porta-vozes das maravilhas de Deus. Estava tudo acontecendo na Babilônia, todo mundo desesperado, os magos não conseguiam decifrar. A rainha chega e diz, olha, tem um hebreu que tem um espírito de excelência e pode fazer isso. Eles têm que dizer isso de mim e de você. No seu trabalho, na sua comunidade, na sua sociedade, aonde você passar, você tem que ter um espírito de excelência, que as pessoas reconheçam que você é um porta-voz das maravilhas de Deus sobre a terra. Mas eu tenho que me sentir isso. Eu tenho que me sentir responsável como um porta-voz das grandes maravilhas de Deus. Pessoas estão clamando, eu não posso fechar os ouvidos, eu tenho que ser responsável. Pessoas não podem passar por nós não podemos ser como aquele levita, como aquele sacerdote que passa pelo ferido e não dá importância, porque os bons samaritanos estão aí. Nós ficamos muito tempo, com o pastor Lorivaldo, há muito tempo que a gente não senta para conversar, porque segunda-feira eu fui pregar, fui conversar com os homens lá na igreja do Meia, e foi rápido e depois não conversamos, e hoje nós tivemos oportunidade de conversar. E nós estávamos falando, a respeito de quantas igrejas existem no meio das comunidades. Na cidade, falta igreja na nossa cidade? Eu acho que está sobrando. Está sobrando. Não falta igreja. Se você pegar uma comunidade grande, qual a maior comunidade que a gente tem aqui no Niterói e no Rio? É Rocinha? Você já imaginou quantas igrejas existem dentro da Rocinha? A Rocinha continua sendo Rocinha. As comunidades continuam sendo comunidades. Sabe por quê? Porque elas estão fazendo, mas ainda não descobriram o potencial que elas têm de realizar uma influência tremenda na sociedade e fazer com que pessoas mudem a sua situação. Outro dia eu mandei para vocês um vídeo, teve pessoas que logo dizendo para mim, pastor, isso é velho, pastor não sei o quê, pastor não sei o que lá, essa mulher já morreu, e não sei o que, claro que ela já morreu. Era aquela senhora da Mangueira, nem sei o nome dela, e ela estava, dona Ziza, Zika é doença, e ela estava sendo entrevistada por um grupo de pessoas do samba, e ela estava revoltada porque na época dela, eu não sei quanto tempo ela morreu, mas algum tempo atrás, porque a imagem era ainda não era bem definida, dizendo que muitas moças não queriam mais sambar. Você viu isso, pelo menos não sei se jogou fora, mas que rapazes não queriam, porque estavam indo para as igrejas. Mas o que nós vemos nos dias de hoje? Muitas igrejas, aí chega uma ONG, coloca escola de capoeira, escola de samba, escola daquelas danças, e a garotada vai toda para lá. Cadê o poder de influência da igreja? Porque falta o senso da responsabilidade, que nós somos os porta-vozes das maravilhas de Deus. O que as pessoas precisam? Maravilha de Deus. Quem vai falar para elas?
Quem vai ministrar a elas? Eu e você. Amém? Segundo, as transformações acontecem, os milagres acontecem no coração daqueles que querem viver uma vida diferente. O problema de hoje não estou dizendo nem das pessoas, é que muitos líderes mostram o evangelho de uma maneira que você não precisa mudar de vida. Você pode continuar vivendo do mesmo jeito e você ser cristão. Não existe isso. Quando eu me encontro com Cristo, eu tenho que desejar ser diferente. Eu tenho que brigar por ser diferente. O que é comum ao mundo, ainda que não seja pecado, eu devo ser diferente. Não vou entrar em detalhes aqui de fazer isso ou não fazer aquilo, usar tipo de roupa, não sei o quê, mas nós precisamos ser diferentes. Eu sei que antigamente era extremamente, rígido, extremamente rígido. Era um costume, não era uma doutrina cristã, mas um costume das igrejas. Todo mundo sabia quem era crente e quem não era crente. Não é verdade? Todo mundo sabia. Hoje nós estávamos... Lorivaldo tem que vir aqui de novo. Porque ele lembrou coisas... Antigamente, domingo nas ruas, quem eram as pessoas que estavam na rua? Era crente ou católico que ia para a missa ou para a igreja. O crente, terno, gravata, Bíblia embaixo do braço. Você passa aqui na Amaral Peixoto, você sabe quem está indo para o 1º Batista, aqui quem está vindo para a igreja, você sabe das pessoas. Antigamente isso era mais, porque as mulheres usavam aquele coque bonito na cabeça. Tem alguém de coque aí? Não, né? É bonito, ainda bem que eu disse que é bonito, né? Aqueles coques bonitos, manga comprida, o homem abotoado até aqui em cima, os pastores só de terno, gravata, os diáconos, terno, gravata, obreiro, até quem não era diácono, terno e gravata. Eu fui fazer um curso em Viena e chegou um domingo de manhã, a gente ia voltar de tarde, estava livre, e eu saí, estava muito frio. E quando eu chego na rua, estava todo mundo bonito, de terno e gravata. Eu falei assim, gente, tem igreja por aqui? Eles iam para um recital de música. E todos arrumados. Por roupa, hoje, ninguém sabe quem é crente e quem não é crente, certo? Por costumes, ninguém mais sabe. E, infelizmente, por caráter, por influência, também está difícil descobrir quem é cristão e quem não é cristão. Você não precisa usar um terno, uma gravata, botar um chapéu, terno preto, domingo, 40 graus, ir para a igreja de Bíblia embaixo do braço. Não é isso que te faz ser crente. Mas veja, você querer viver uma vida diferente da dos outros. Porque como que nós vamos impactar, como que nós vamos fazer com que as pessoas nos percebam, como que as pessoas vão ver que a igreja, que é um povo escolhido, separado por Deus, é uma nação santa, se não existe diferença. E as pessoas hoje usam a igreja e frequentam a igreja da mesma maneira que frequentam qualquer lugar. Primeiro, seja responsável. Pegue para você essa responsabilidade de ser um porta-voz das maravilhas de Deus. Segundo, deseja ser diferente. Deseje ter uma vida diferente da vida que as outras pessoas levam, para que eles possam notar. Não é diferente dessas aberrações, não. Nós tínhamos lá em Porto Velho um filho de um amigo nosso que era de uma igreja e o apelido dele era Zé Abotoado. Porque era 40 graus, ele abotoado aqui, todo, era Zé Abotoado. Não é isso. Viva uma vida normal, mas seja uma pessoa com uma qualidade de vida diferente. Amém? Porque a transformação que Jesus promoveu na vida daquele cego foi ele viver uma vida diferente.
Então não tem como. Veja, aquele cego seguiu a Jesus. Responsabilidade. Sou o porta-voz agora das maravilhas de Deus. Aquele cego era mendigo. Ele agora diz, não sou mais mendigo, agora eu sou diferente. As pessoas vão me ver glorificando a Deus. E não me podem ver glorificando a Deus como eu era antes. Amém? Amém. Terceiro, transformação radical, milagres na nossa vida. Se queremos impactar uma cidade, se queremos impactar uma família, queremos transformar nossas casas, aprenda a clamar ao Senhor e a depender do Senhor. Clamar a Deus. O diabo está tentando silenciar a nossa voz. A maioria aqui tem dificuldade de ter o seu tempo de oração e de clamor a Deus. A maioria. E veja quantas vezes eu sou tentado a deixar de clamar a Deus. Quantas vezes que eu me programo, vai ser um momento em que eu vou separar um tempo longo. Aquele momento vem e nós somos tentados com problemas, com situações difíceis, com adversidades, com coisas que vêm roubar o nosso tempo, a nossa alegria, o nosso ânimo, a nossa força. Não cesse de clamar ao Senhor, clame a Deus. Você está com problemas, clame ao Senhor, ore ao Senhor. Tem adversidade na sua vida, tem perseguição na sua vida. Daniel não perdeu o hábito de 3 vezes ao dia orar ao Senhor. Eu falei aqui no início, vamos orar pelas famílias, e dei o exemplo das crianças nascendo. Mas as pessoas acham que suas famílias estão muito boas, que não precisamos disso, que isso pode ser segundo plano. Não, isso é a prioridade. Clamar a Deus é a minha prioridade. Não existem soluções na nossa vida sem clamor a Deus. Pastor, mas tem coisas que eu posso resolver. Tente resolver sozinho. Até nas coisas fáceis é bom clamar ao Senhor. Clame ao Senhor nas suas dificuldades, nas suas angústias, clame. Aquele homem clamou ao Senhor e veio uma transformação completa na sua vida. O que a igreja tem que fazer? Clamar ao Senhor. O que a igreja tem que fazer com que as pessoas façam? Clamem ao Senhor. Abram a sua voz. Tem horas, mas Deus não é surdo. Não, eu posso orar silenciosamente, porque Deus não é surdo. Sim, Deus não é surdo, mas o diabo precisa ouvir as nossas declarações de fé. Porque às vezes a gente fica orando só em pensamento. Jesus, tem misericórdia de mim. Se aquele cego ficasse só em pensamento, Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Ele clamou, ele verbalizou a sua necessidade. Verbalize a sua necessidade. É igual a nossa adoração a Deus. Nós podemos adorar a Deus, levantar as mãos e ficarmos assim quietos diante de Deus. Sim. Mas tem hora que a gente tem que verbalizar. Tem que dizer o que Deus é. Imagina, você casa com sua esposa e você chega para ela e chega de noite e fica assim para ela. E ela, o quê, meu bem? Amo você. Tem que manifestar o amor. Tem que oferecer coisas. Tem que satisfazer. Deus quer ser agradado por nós. Então, clame ao Senhor, verbalize a sua oração. A palavra de Deus diz, todos os que invocarem o meu nome, invoca o nome do Senhor, clame ao Senhor. 4º ponto, para que haja uma transformação, você precisa vencer o sistema desse mundo. Aí que está o problema. Me senti responsável, pastor, até me animei hoje de pregar o Evangelho. Me animei e pronto. Clamar ao Senhor, até que vou clamar mesmo ao Senhor. Viver no sistema desse mundo.
Nós temos os nossos empregos, temos os nossos negócios, temos as nossas profissões. Vivemos rodeados de tentações. Rodeados de tentações. Pastor, eu não sou tentado. Então você é um ET. Porque quem não é tentado, Jesus foi tentado. Jesus até permite que nós sejamos tentados, para que a nossa fé amadureça. Não é para... A palavra de Deus diz que não sobrevém tentação sobre a nossa vida, sem que antes venha o poder para que a gente vença. Então veja, para o nosso amadurecimento, quando as tentações vêm sobre nós, tenha certeza que já está disponível para você o poder para você vencer. Amém? Então, vença o mundo. O sistema do mundo não é o nosso sistema. Jesus disse, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Coloque isso na sua cabeça, repita comigo, eu não sou do mundo, eu não sou do mundo, eu não sou do mundo. Mas eu vivo nele, pastor. No meu emprego é difícil. Vai ser difícil no seu emprego. No meu negócio é difícil. Na minha vida profissional é difícil. Veja, até na igreja é difícil, porque seria muito fácil nós fazermos coisas aqui na igreja para a igreja crescer rápido. Fazer uma opção de coisa, inventar uma opção de coisa. Mas nós não estamos debaixo do governo deste mundo. Nós estamos debaixo do governo de Deus. Quem governa a sua vida não é o mundo. Ah, mas eu estou sujeito às autoridades. Sim, mas em primeiro lugar você está sujeito a Deus. Então, se eu desejo transformações radicais, eu tenho que gritar, aí é o clamar ao Senhor, eu tenho que clamar ao Senhor, para que o mundo não me vença. Aquele cego, o sistema tentou acalá-lo. O sistema tentou fechar a boca daquele cego. Fica quieto aí, rapaz, o mestre está passando. Fica quieto aí, você está vendo, está perturbando. Todo mundo conversando e um cego gritando, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Os próprios discípulos, claro, eles não tinham uma compreensão total do que é a vontade de Deus. Nesse texto, a multidão não se preocupava com o cego. Quem se preocupa com o cego? O sistema não está preocupado comigo, com você, ao contrário, ele quer que a gente seja destruído. Mas Deus quer que você seja levantado. Deus quer te restaurar. O sistema desse mundo quer governar a nossa vida, mas sem importar se nós vamos ser beneficiados ou não. O sistema desse mundo, assim como a multidão se levantou contra aquele cego, se levanta contra nós, se levanta contra a nossa família. Eu estava falando com o Wagner agora, nós que lutamos pela família. E quantos problemas vêm sobre as nossas famílias? Porque o diabo não está satisfeito. O sistema desse mundo é destruir família, mas aqui nós pregamos que não estamos debaixo do sistema do mundo, estamos debaixo do governo do nosso Deus. Do governo do nosso Deus. O sistema é o grande obstáculo para que você seja livre, para que você seja transformado, para que você viva. E o sistema, a multidão, era o grande obstáculo para aquele homem. Mas mesmo assim, Jesus ouviu o seu clamor. Jesus ouviu o seu grito por socorro e foi ao encontro dele e disse, o que você quer que eu te faça? 4 coisas que você não pode deixar de viver, mas a pergunta que Jesus faz para você nessa noite, o que você quer que eu te faça? Talvez seja uma transformação radical na sua família. O sistema, você tem percebido que o sistema está dizendo, não vai ter jeito. Mas você está dizendo, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu quero te dizer que Deus está ouvindo o seu clamor. Veja, Deus está ouvindo o seu clamor. Talvez seja uma transformação radical na sua personalidade.
Seu jeito te incomoda. Você diz assim: eu quero ser diferente, pastor. Eu preciso ser transformado. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que queres que eu te faça? Que a minha família seja transformada. Que queres que eu te faça? Que a minha personalidade, meu temperamento, a minha vida seja mudada. Assim como aquele cego, ele tinha também um problema de saúde. Jesus está dizendo: que queres que eu te faça? Jesus também quer te dar uma transformação radical na sua saúde, quer te curar. E você está no lugar certo, na hora certa. Não diante da pessoa certa, que é Jesus Cristo.